Fito-me frente a frente. Conheço quem sou. Estou louco, é evidente. Mas que louco é que estou? É porque sou mais poeta que gente que sou louco? Ou porque eu tenho a completa noção de ser pouco? Não sei. Mas sinto morto esse ser vivo que tenho. Nasci como um aborto. Salva a hora e o tamanho. Fica a pergunta: o que é loucura? Olá, eu me chamo Eliel Kennedy e esse é o vídeo do Educa Livros. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o conto do Machado de Assis, O Alienista. Mas antes de entrarmos no tema, é importante ter em mente que nesse mês, dia 18 de maio, é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial no Brasil. Aqui no Brasil, poucas pessoas sabem, mas teve um manicômio de Barbacena, em Minas Gerais, ali em 1903, que foi considerado o Holocausto Brasileiro. Ali nesse manicômio foram mortos mais ou menos 60 mil pessoas. Aí você deve estar pensando, tinha todas as pessoas que eram consideradas loucos? Não. 70% dos internados não tinham nenhuma doença psicológica. Na verdade, eles colocavam gays, colocavam mulheres divorciadas, mendigos, pretos, pessoas sem documentos naquele local. Teve uma vez que colocaram até uma mulher triste, porque ela estava com tristeza, e colocaram nesse manicômio. Era uma atrocidade. Aquele manicômio só cabia 200 pessoas e chegaram a ter 5 mil internados. Eles usavam esse discurso de ser louco para poder colocar as diferenças, para poder internar aquelas pessoas que eram diferentes da sociedade. E assim, não só Machado de Assis, mas como os vários autores brasileiros escreveram sobre os manicômios. E aí que entra o conto de Machado de Assis, O Alienista. Pois bem, o conto de Machado de Assis, O Alienista, foi escrito em 1882, muito tempo antes do Holocausto Brasileiro, o manicômio de Barbacena. Mas vocês podem estar se perguntando, e o que é um alienista? O que é ser um alienista? Alienista é a pessoa que cuida dos alienados, ou seja, dos loucos. E nessa cidade, que no conto se passa no interior do Rio de Janeiro, conta a história de um doutor, que tinha por nome Simão Bacamarte. Simão Bacamarte, ele se interessou muito pela psiquiatria e começou a aprofundar nos seus estudos e a entender sobre a mente, sobre os loucos, e resolveu então fazer testes. Em relação a isso, acontecendo no mesmo tempo, ele conheceu a Evarista, Dona Evarista, que futuramente ia ser sua esposa. Porém, Evarista não era provida de beleza e muito menos de simpatia. E ele apostou que ela seria uma boa mãe que daria bons frutos ao doutor. Porém, nem isso Evarista conseguiu fazer. Seguindo a história, o Simão Bacamarte, ele abre um manicômio chamado de Casa Verde. A Casa Verde seria o local onde os loucos da cidade iriam para ser testados, para poder ser até curados pelo doutor Bacamarte. Porém, no começo, encheu rapidamente com as pessoas que tinham problemas mentais. Foram colocando os esquizofrênicos, aquelas pessoas que tinham bipolaridades, que eram agressivos, e foi lotando o manicômio. Porém, chegou no momento que ele foi colocando pessoas que tinham as personalidades distorcidas, que tinha essa distorção de personalidade. Conta a história que até um herdeiro chamado Costa, ele tinha herdado muito dinheiro e começou a emprestar para amigos, para conhecidos, e não conseguia cobrar, não cobrava esses devedores, e assim ele perdeu toda a sua riqueza. E Simão Bacamarte chegou à conclusão, só pode ser um louco uma pessoa dessa, que empresta tanto dinheiro, não cobra e perde toda a sua herança. E assim foram várias outras pessoas que ele foi colocando dentro da Casa Verde para poder ser internado por conta dessa distorção de personalidade. Entretanto, o manicômio ia bem, a sociedade permitia, a sociedade via que essas pessoas violentas, essas agressivas, estavam indo para outro lugar e não estavam no convívio desses. Mas quando o Simão Bacamarte começou a colocar pessoas que tinham desvio de personalidade, a sociedade começou a assustar. E teve um barbeiro chamado Porfírio
que ele fez uma manifestação. Ele juntou as pessoas e ele convenceu as pessoas que Simão Bacamarte estava ganhando dinheiro para poder ter as pessoas na sua casa. Chegando no dia da manifestação, o barbeiro reuniu várias pessoas em frente à casa do doutor e o doutor racionalmente convenceu a maioria que aquilo era o melhor para a cidade. Ele convenceu, ele falou e boa parte das pessoas saíram e entenderam o ponto de vista. Mas chegou os soldados para poder organizar, para poder separar algumas brigas e se convenceram com o barbeiro e começou a aumentar essa revolta que tinha da Casa Verde. O barbeiro já estava interessado em entrar na política, entrar no poder e aproveitou toda essa manobra para entrar na política lá na Câmara dos Vereadores. E ele entrou e ele dominou, virou um dos vereadores da cidade. E quando ele chegou lá, como ele foi a pessoa que manifestou um certo receio da Casa Verde, todo mundo pensou, não, ele vai acabar com o manicômio, ele vai demitir o doutor. Mas não foi isso que aconteceu. Chegou lá, ele se rendeu e ele deixou a Casa Verde e outras pessoas começaram a ser internadas. Nesse momento, as pessoas começaram a achar muito estranho. Por que o barbeiro que falou que ia combater esse ato de violência com pessoas, amigos que estavam na sua casa e do nada era internado e agora que estava no poder mantinha? Obviamente que as pessoas que vão para o poder, que tem um discurso que vai mudar, acaba rendendo. Pelo menos no caso do barbeiro foi assim. Inclusive trocou, foi para outro vereador e se rendeu do mesmo jeito. Então chegou no momento que a cidade, cerca de 75% estava internada. Não é semelhança que seja mais ou menos a mesma porcentagem lá do Holocausto brasileiro do que eu falei. Mas enfim, inclusive um desses internados foi a própria mulher, Dona Evarista. Ela foi internada porque ela ficou escolhendo qual roupa ela ia usar na noite e por conta disso não dormiu. E o doutor falou assim, ó, só pode ser uma louca, uma pessoa dessa que fica escolhendo roupa e fica um dia sem dormir. Então vamos interná-la. E foi internando todo mundo até que chegou no ponto que ele percebeu, ora, se 75% está internado, uns loucos e outros com desvio de personalidade, está alguma coisa estranha. Se a maioria tem essa personalidade, quer dizer que essas pessoas não são loucas. Loucas é quem não tem. Com esse pensamento, Simão Bacamarte resolve soltar essas pessoas, mantendo só essas pessoas loucas que tinham problemas mentais e resolve colocar o restante da cidade. Essas que não tinham esse desvio de personalidade. Inclusive, um governante foi colocado lá para ser internado. E outras pessoas que tinham uma conduta ilibada. Porém, fazendo testes, olhando, analisando, Bacamarte entende que não tem essa pessoa com essa conduta ilibada, sem desvio de personalidade. Passou o tempo analisando e ele viu, não, eu pensei que essas pessoas não tinham, mas elas têm. Ou seja, só reforça que quem tem, se a cidade toda tem essa personalidade, eles não são loucos. E novamente, ele solta essas pessoas, pois não havia alguma lógica no raciocínio dele. E pensando como é que ele ia fazer com essas pessoas loucas da cidade, ora, se todo mundo tem esse desvio, somente eu não tenho. Bacamarte teve o raciocínio que somente ele não tinha um desvio de personalidade e resolveu soltar todo mundo e se prender dentro da Casa Verde. É claro que eu falei de forma muito resumida para não perder a graça do livro. Inclusive, se você quiser saber como ele chegou nessa conclusão, quem foram as pessoas que ele internou, teve casos engraçados, casos terríveis. Então, se você quer saber, eu vou deixar o link na descrição com o livro, o PDF, para você ler. É um conto pequeno, vai interessar todo mundo. Tendo em vista o conto de Machado, o Holocausto brasileiro em Barbacena, que matou quase 60 mil pessoas, a luta antimanicomial aqui no Brasil, há uma pergunta que não cala, há uma pergunta que não sai. O que é a loucura? O que é ser louco? O que diferencia uma pessoa sã de uma pessoa louca? Será que ter desvio da personalidade é ser louco? Eu mentir? Eu ser agressivo no trânsito? Ou então eu perder o dinheiro que eu conquistei?
o que eu ganhei é ser louco? Ficar 1 dia, 2 dias, quiçá 5 dias sem dormir é ser louco? Essa pergunta não cala. E mesmo os manicômios tendo diminuído, você classificar e diferenciar essas pessoas na sociedade, não diminuiu. Ainda é tidas como loucos. Os gays é tidos como os loucos. As mulheres divorciadas, ainda mais, são tidas como loucos. E são loucas? Ou são gente? Ser gente é ser louco? Pois se ser gente é ser louco, que interne então todo mundo. Que coloque todo mundo na Casa Verde, pois não tem ninguém que não tenha essa distorção na personalidade. Pois se colocarmos todo mundo, não vai ter ninguém que fique. Ou então você vai ser a pessoa que vai se classificar como único, autêntico, sem nenhuma distorção na sua personalidade. Se for, faça igual Bacamarte, se interne e deixe esses loucos viverem em sua insanidade. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou, se interessou e vai buscar ler o conto de Machado de Assis, curta esse vídeo e inscreva-se, pois assim nós vamos estar produzindo mais conteúdo, com mais livros e mais resenhas para você. Se vocês ficaram até aqui, eu já agradeço. E se vocês sentirem o interesse de indicar livros para que possam ser lidos por mim e tido a resenha, entre no Instagram que está aparecendo aqui na tela, educa_livros, e mande a sua indicação. Entre nos stories, tem as perguntas, tem as enquetes e participe. Até o próximo vídeo e obrigado.